Bem-vindos a uma jornada ao Jardim do Éden, uma terra mágica que permanece à parte como o mais magnífico e misterioso lugar de toda a história. Junte-se a mim enquanto mergulhamos nos surpreendentes detalhes dessa extraordinária terra. Onde era localizado o Jardim do Éden? Como eram as árvores, a terra e o céu? Como Adão e Eva passavam seus dias neste jardim-paraíso? Como as criaturas do jardim interagiam com os primeiros humanos? O Jardim do Éden será recriado algum dia? E se for o caso, como você pode testemunhar este espetacular evento? Antes de mergulharmos nos mistérios dessa terra mágica, primeiro vamos considerar a origem histórica deste espetacular jardim. Nós viajaremos através dos portais do tempo, ao começo deste mundo. A Bíblia revela, no começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui vemos que este mundo era escuro e vazio, antes de Deus o criar. A Bíblia então descreve a magnífica criação de Deus nessa terra em 7 dias, a qual incluía o Jardim do Éden. Dia 1, a luz. Dia 2, o céu. Dia 3, a terra, o mar e a vegetação. Dia 4, o sol, a lua e as estrelas. Dia 5, as aves e animais marinhos. Dia 6, animais terrestres e seres humanos. Dia 7, o sábado. Os seres humanos foram o ápice do ato de criação de Deus. Então Deus criou a raça humana em sua própria imagem. Na imagem de Deus ele os criou. Macho e fêmea ele os criou. Adão e Eva, os pais de toda a raça humana, criados na imagem de Deus, foram então colocados neste belíssimo paraíso, o Jardim do Éden. O Senhor Deus plantou um jardim ao leste de Éden, no qual ele colocou o ser humano que ele havia formado. Então, onde era localizado esse belíssimo jardim? O local do Jardim do Éden permanece um mistério, pelo fato de que o dilúvio global devastou a superfície da terra durante os dias de Noé. Talvez Deus desejasse que ele permanecesse escondido, pois os seres humanos poderiam tentar adorar essa área, pois era o pináculo da beleza e da perfeição. No entanto, a Bíblia nos fornece algumas pistas fascinantes sobre o cenário anterior deste mágico paraíso. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O primeiro rio, Pison, é provavelmente o mais misterioso de todos. Este rio não é mencionado em fontes bíblicas ou não bíblicas. Tudo o que sabemos deste rio é o que a Bíblia nos diz. Ele fluía desde a terra de Havilá, a qual era cheia de ouro, bdélium, possivelmente uma resina aromática, e ônix. A localização específica deste e de outros rios mencionados muito provavelmente mudou desde o dilúvio catastrófico. Ao considerarmos os detalhes deste fenomenal jardim, permita que a sua mente seja inspirada pelos pensamentos do céu, no qual esse jardim-paraíso será recriado algum dia. Amigo, você pode testemunhar um dia esse Jardim do Éden feito novo. Vamos falar sobre isso mais tarde, neste vídeo. Como eram as árvores, a terra e o céu do Éden? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. As árvores do Jardim do Éden eram um espetáculo a ser visto. Patriarcas e profetas, um poderoso comentário bíblico diz: as árvores sobrepujavam em tamanho, beleza e proporção perfeita a qualquer que hoje exista. Sua madeira era de belo veio e dura substância, assemelhando-se muito à pedra. Posso somente imaginar o espanto e a grandeza que eu sentiria contemplando essas poderosas árvores. Enterrados pelo dilúvio mundial e decompostas, essas árvores agora estão armazenadas abaixo da superfície da terra, como gigantescas reservas de óleo. O Parque Nacional de Redwood, no qual estão as maiores árvores do mundo, e o Parque Nacional Sequoia, o qual se gaba de ter as mais largas árvores em massa, são senão uma pálida comparação com as espetaculares árvores do Éden. E mais, cada arbusto, árvore, montanha e campina foram providas para a alegria e benefício da humanidade.
As flores enchiam o puro ar com uma fragrância celestial. Os galhos das árvores se dobrariam com o peso das vibrantes e deliciosas frutas. No entanto, havia uma árvore que superava todas as outras em sua admirável beleza. A árvore da vida. A árvore da vida também estava no meio do jardim. Tem sido dito que o fruto dessa árvore se parece com maçãs de ouro e prata. E Deus realmente imbuiu essa árvore com o poder de perpetuar a vida. Nós lemos sobre isso aqui. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Aprendemos mais sobre a insuperável beleza do Éden com essa descrição. Quando a terra saiu das mãos do seu Criador, ela era extremamente bela. Sua superfície era diversificada com montanhas, colinas e planícies, intercaladas com nobres rios e lindos lagos. Mas as colinas e montanhas não eram abruptas e acidentadas, abundando em terríveis declives e abismos assustadores, como agora. As bordas afiadas e regulares da estrutura rochosa da terra estavam enterradas sob o solo frutífero, que em todos os lugares produzia um crescimento luxuriante da vegetação. Não haviam repugnantes pântanos ou estéreis desertos. Graciosos arbustos e delicadas flores saudavam os olhos a cada momento. As alturas eram coroadas com árvores mais majestosas do que qualquer uma que exista agora. O ar, não contaminado com miasmas fétidos, era limpo e saudável. Toda a paisagem superava em beleza os decorados pisos do mais suntuoso palácio. A hoste angélica contemplava essa cena com prazer e se regozijava nas maravilhosas obras de Deus. A forma pela qual a terra era aguada no Éden era muito única. Um vapor, porém, subia do solo e regava toda a face da terra. Ao invés de água cair do céu em forma de chuva, Deus fez com que um vapor, orvalho, saísse desde o solo. Um sistema natural de irrigação que criava um vibrante, fértil carpete de vegetação por toda a terra. Não há dúvidas de que esse jardim-paraíso era mais lindo além da imaginação. Mas o quão bom ele teria sido sem habitantes que pudessem aproveitá-lo? Vamos explorar a origem e atividades de Adão e Eva, o ápice da criação de Deus. Como eles passavam seus dias no jardim-paraíso? Antes de responder essa pergunta, eu percebi que 79% de vocês não estão ainda inscritos. Por favor, pare um momento para clicar no botão de inscrição abaixo. Assim, juntos, nós podemos nos preparar para o breve retorno de Cristo, ao explorarmos as profecias bíblicas. Então, como Adão e Eva passavam seus dias no jardim do Éden? Então Deus criou o homem à sua imagem. Na imagem de Deus, ele os criou. Macho e fêmea, ele os criou. Seres humanos, criados por Deus e na imagem de Deus, foram feitos perfeitos. Adão, o primeiro humano, em muito excedia o homem moderno em altura, força, intelecto e longevidade. Desde seus dias, a raça humana decaiu e enfraqueceu, mas em breve, os salvos receberão corpos perfeitos do Éden, corpos que irão viver para sempre sem doenças, enfermidades ou imperfeições. Deus não queria que Adão estivesse sozinho nesse novo jardim do Éden. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Eu farei para ele uma ajudadora idônea. Então Deus criou Eva. E o Senhor Deus fez com que o sono pesado caísse sobre Adão, e ele dormiu. Ele tomou uma de suas costelas e fechou com carne no lugar. Então, da costela que o Senhor Deus havia pego do homem, ele fez uma mulher e a trouxe ao homem. Eva foi formada da costela de Adão, do seu lado. Isso mostra que ela não devia estar acima dele para controlá-lo ou abaixo para ser subestimada por ele. Ela devia estar do seu lado como igual. E o papel de Adão era amar e proteger a sua esposa. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe e juntar-se à sua esposa, e eles se tornarão uma carne. Aqui testemunhamos o primeiro casamento. Por ser formada da própria carne e osso de Adão, Eva era uma com ele, um apego próximo e afetuoso, assim como todos os maridos e esposas se tornam uma só carne ao unirem-se no casamento. Deste modo, vemos que o casamento é ordenado por Deus. É uma união criada para abençoar e proteger a raça humana. Agora Adão tinha companhia no jardim, uma belíssima ajudadora. Aqui eles podiam estudar as maravilhas do universo juntos. Os segredos da ciência que o homem tem gastado milhares de anos estudando
foram abertos aos seus poderosos, imaculados cérebros. Eles podiam ter comunhão com santos anjos e explorar os mistérios desconhecidos do universo visível. Cada folha, flor, montanha e estrela, testificando do infinito amor e sabedoria de seu Criador. Além disso, Deus deu a Adão e Eva trabalhos específicos. Então o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cuidar dele e guardá-lo. Deus nos deu trabalho para ser uma bênção, para fortalecer o nosso corpo, ocupar a mente e desenvolver as nossas habilidades e utilidade. É um erro para nós reclamarmos sobre o trabalho ou vê-lo como uma maldição. Pense, mesmo os anjos do céu trabalham incansavelmente pela nossa salvação. Apenas aqueles que trabalham vão encontrar verdadeira alegria e contentamento na vida. Pois mesmo quando estávamos com vocês, nós mandamos o seguinte, que se alguém não for trabalhar, que também não coma. Mas Deus também provê um tempo de descanso para Adão e Eva, e para toda a humanidade. Na verdade, Ele até demonstrou esse descanso por seu próprio exemplo. Pois de olhar para sua criação perfeita e completa, os lírios dançantes, os vales férteis, as árvores imponentes, as estrelas brilhantes e os seres humanos perfeitos, criados à sua imagem. Então Deus viu tudo o que ele havia feito, e de fato era tudo muito bom. E o que Deus fez a seguinte? Ele descansou, e no sétimo dia Deus terminou o seu trabalho que ele havia feito. E ele descansou no sétimo dia de todo o seu trabalho que ele havia feito. Não porque ele estava cansado, mas porque ele estava contente e satisfeito com a sua criação, a primorosa demonstração de sua sabedoria, amor e poder. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aqui, no sétimo dia da semana da criação, Deus separou o sábado como um dia sagrado de descanso para toda a humanidade. Nós somos chamados para seguir o exemplo de Deus, desde o pôr do sol de sexta até o pôr do sol do sábado, a definição bíblica do sétimo dia. Não apenas um dia semanal de descanso, mas como um lembrete de seu poder e glória, conforme visto em suas obras criadas. Contrário aos ensinamentos de alguns, o sábado não foi dado somente para os judeus, mas foi provido a toda a humanidade, aqui durante a semana da criação, muito antes da raça judaica sequer existir. Outros erroneamente ensinam que o sábado agora foi abolido, mas aqui vemos que ele está bem no coração dos 10 mandamentos. A lei eterna de Deus, que nunca pode ser mudada. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele você não fará nenhum trabalho, nem você, o seu filho, a sua filha, ou seu servo ou a sua serva, nem o seu animal, nem o seu estrangeiro que está às suas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar, e tudo o que neles há, e descansou no sétimo dia. Portanto, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Ao seguirmos o exemplo de Deus ao descansar a cada sétimo dia, refletimos em sua criação. O sábado será uma tremenda bênção para nós, provendo-nos descanso e enchendo os nossos corações de amor e reverência pelo nosso Criador. Como os animais e humanos interagiam no jardim? Primeiro, nós devemos perceber que os animais do Éden não eram cruéis e mortais. A morte não havia entrado neste mundo, senão após o pecado de Adão e Eva. Então, os nossos primeiros pais viviam a perfeita paz com os animais. Imagine poder lutar com um poderoso urso pardo, ou correr pelas selvas exuberantes com um veloz guepardo, explorar os mistérios do mar com um poderoso tubarão, ou atravessar lagoas exuberantes com o imponente Leviatã, que é descrito no livro de Jó. Adão e Eva podiam fazer essas coisas, e nós poderemos também algum dia. Veremos mais sobre isso. Além disso, Adão e Eva não comiam a carne de animais. Não havia morte no Éden. Aqui nós lemos sobre a dieta original da raça humana. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Este menu sem carne também será a dieta do céu. Curiosamente, estudos modernos estão revelando que essa dieta baseada em vegetais é ideal até hoje, levando a saúde e longevidade máximas. A Adão foi dada a tarefa específica de nomear os animais originais. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão,
para este ver como ele chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. Adão estava bem familiarizado com as criaturas do paraíso do Éden. Ele conhecia seus peculiares traços, hábitos e habilidades, do poderoso Leviatã à minúscula formiga. Adão estava bem preparado para atribuir um nome a cada um deles. O Jardim do Éden era um paraíso perfeito, um testamento da glória, poder e sabedoria de Deus. Ele representava o padrão ideal de alegria e beleza. E Deus queria que o homem vivesse para sempre nessa magnífica terra. O Jardim do Éden será recriado algum dia? Porque Deus é amor, Ele criou a humanidade com um especial tesouro que jamais poderia ser tirado deles. O livre-arbítrio, o poder de escolha. Ao invés de forçar os seres humanos a obedecê-lo, nos permite que façamos nossas próprias escolhas. Infelizmente, Adão e Eva usaram essa liberdade para desobedecê-lo, perdendo assim seu paraíso do Éden. E havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente do Jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Era essencial que Adão e Eva fossem impedidos de entrar no Éden, porque se comessem da árvore da vida depois de pecar, seriam pecadores imortais. Então o Jardim do Éden não existe mais. Qualquer esperança de localizar esse paraíso foi levada pelo dilúvio mundial. Mas amigo, há boas notícias. Agora é o destaque desse vídeo. A Bíblia promete que as glórias do Éden um dia serão restauradas. Então eu vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. Sim, Deus recriará essa terra. Ela será restaurada à sua beleza e perfeição originais do Éden. A Bíblia descreve esta terra gloriosa. Observe como a árvore da vida é mostrada nessa descrição. E ele me mostrou um rio puro de água da vida, claro como cristal, procedente do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua rua e de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dava 12 frutos, cada árvore dando seu fruto a cada mês. As folhas da árvore eram para a cura das nações, e não haverá mais maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Além do mais, você e eu receberemos corpos perfeitos e imortais, semelhantes aos fornecidos a Adão e Eva no jardim. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, você pode perguntar, como eu posso receber este corpo novo e receber a vida eterna? Como eu posso ser reunido aos meus amados? Como eu posso ver esse paraíso do Éden recriado? Como eu posso encontrar Jesus face a face? Amigos, o preço já foi pago para vocês estarem lá. Seu ingresso para o céu já foi validado. Embora cada um de nós seja um pecador, digno de morte como Adão e Eva, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, morrendo na cruz, para que possamos ter a vida eterna. Mas Deus demonstra seu próprio amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. A Bíblia fornece uma descrição daqueles que entrarão no Éden celestial e receberão a vida eterna. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Sim, amigo, se recebermos esse presente gratuito de salvação, oferecido por Jesus, confessando os nossos pecados e permanecendo fiéis até o fim, obedecendo a Deus com a ajuda de Deus e o poder que Ele fornece, estaremos com Ele para sempre no paraíso. Se você gostaria de tomar essa decisão agora, basta escrever na seção de comentários abaixo: Senhor, guarde um lugar no paraíso para mim. Amém. Vamos marcar o encontro agora mesmo, amigo, para nos encontrarmos perto daquela gloriosa árvore da vida. Não posso esperar para ver você lá. Para saber o que acontece depois com Adão e Eva, sua saída trágica do Jardim do Éden e a batalha contra Lúcifer que foi então trazida a essa terra, certifique-se de assistir a este vídeo, A Queda de Lúcifer.
Para saber mais sobre o Éden Celestial, incluindo as atividades específicas que faremos lá, certifique-se de assistir este vídeo, 6 coisas que faremos no céu. Por favor, curta e compartilhe este vídeo. Inscreva-se se você for novo. E lembre-se, amigo, mantenha seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé.